esteja em nossos corações. Também agradecemos a presença de todos. Sejam bem-vindos à nossa querida casa. E para o nosso preparo, nós faremos a leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, questão 131. Ame a dificuldade do caminho e as rudes provas da evolução, e guarda-te em prece, ungido de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma, em atitude de suplício, aberto à inspiração, ela se em condições necessárias para que chegues a apaziguar a resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Que possamos então fechar os nossos olhos e dizer assim: querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em seu nome para mais uma noite de tarefas e de estudo dentro desta casa. Pedimos a Ti que Tu possas envolver a cada um de nós em mais uma oportunidade que aqui temos, e que Tu possas envolver também a nossa irmã expositora da noite. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Agora passaremos para o momento mais importante da nossa noite, com o nosso estudo, com a nossa irmã Aline. A nossa irmã frequenta o Centro Espírita Amor a Cristo, que fica na rua Maria Cinta 833, na Paciência. Nós estamos iniciando o segundo ano com o tema central, Reforma Íntima, Desafio de Urgência, e a nossa irmã Aline vai trabalhar para nós Reforma Íntima como impacto. Vivemos com a nossa querida irmã. Boa noite, queridos irmãos, companheiros e companheiras. Que Jesus, nosso irmão maior, possa estar conosco nessa noite tão agradável, de verão, que esse calor possa também envolver cada um de nós que saímos dos nossos lares ou do nosso trabalho, das nossas atividades de forma geral, para hoje trocarmos, mais um momento de reflexão, tá? Eu trago um abraço carinhoso, da nossa casa, Centro Espírita Amor a Cristo, e agradeço já o convite. Aqui é uma casa, é a segunda casa, dentro do movimento espírita. Aqui a gente cresceu praticamente, durante o período da juventude, tem amizades aí que a gente carrega até hoje, vinda daqui, dos momentos que a gente tinha. Então aqui a gente se sente como uma segunda casa, mas a casa que a gente frequenta atualmente é o Centro Espírita Amor a Cristo, tá? Bom, para a gente poder iniciar, eu costumo dizer que eu não sou expositora. A gente vai fazer algumas reflexões sobre o que já existe, nos livros. Às vezes a gente vê um filme uma vez e perde um detalhe. Quando a gente assiste de novo aquele filme, a gente, eu não tinha percebido isso. É justamente o que a gente vai fazer hoje, A temática é uma temática muito particular, que com certeza em algum momento dentro do Espiritismo a gente já ouviu sim, mas a gente vai dar um olhar diferente. Então eu não sou psicóloga, especialista para debruçar mais profundamente o tema. A gente vai fazer reflexões, aproveitando que a tarde e a noite está agradável. Vamos imaginar que a gente está lá atrás, no quintal, com aquela lua linda, embaixo daquela árvore que eu não sei, acho que é jaca, É jaca, Então a gente vai estar sentado lá, refletindo sobre essas coisas que já estão muito tempo aí para a gente, Então, como o Antônio já adiantou,
né? Deixa eu só me organizar aqui. Nós vamos falar sobre reforma íntima como um parto, né? Então a gente vai fazer por partes, e essa questão da analogia, né, a comparação da reforma íntima com o parto, a gente vai deixar mais para o finalzinho, né? Vamos fazer a gestação do tema durante as nossas reflexões, tá? E para isso, não sei se vocês gostam, né? Se a gente está lá, né? Se a gente vai se reportar ao pé de jaca que está lá, com essa lua linda que está lá fora, nada melhor do que a gente ouvir uma história, não é mesmo? Aquela sensação de Jesus no monte com todos. Quem sou eu para ser Jesus, né? Mas a gente vai sentir essa alegria de estarmos lá embaixo do pé de jaca, né? Da jaqueira, e ouvir uma história do Chico. Eu gosto muito do Chico Xavier, e que essa história vai bem encontrar, né? Vai dialogar com o que a gente vai refletir hoje sobre reforma íntima como um parto, tá? E aí eu fiquei pensando em casa, eu vou simplesmente contar, mas a história é tão linda, que a narrativa é tão repleta de coisas, né, importantes, de informações importantes, que eu vou ler para vocês, tá? É do livro Lindos Contos de Chico Xavier, por Ramiro Gama, e o título da página é A Caridade e a Oração. O Centro Espírita Luiz Gonzaga ia seguindo para frente. Certa vez, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para um cego acidentado. O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro ébrio, caiu sobre o viaduto da Central do Brasil e, na saída de Pedro Leopoldo para Matozinhos, precipitando-se ao solo, de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera e o cego vertia sangue pela boca. Sozinho, sem família, Chico alugou um pequeno pardieiro onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Curioso facultativo, receitou graciosamente, mas o velhinho precisava de enfermagem. O médico velava junto dele à noite, mas durante o dia precisava atender às próprias obrigações na condição de caixeiro de José Felizardo. Havia, por essa época, 1928, uma pequena folha semanal, um jornal, né, em Pedro Leopoldo, e Chico providenciou para que fosse publicada uma solicitação rogando o concurso de alguém que pudesse prestar serviço ao cego Cecílio durante o dia, porque à noite ele próprio se responsabilizava. Responsabilizava, não importava o auxílio que viesse, de espírita, católicos ou ateus. 6 dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. Ao fim de uma semana, porém, 2 meretrizes, garotas de programa, né, não muito conhecidas na cidade, apareceram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. Ah, como não? Replicou o médico. Entre irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com Chico, ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se para uma derradeira prece, com um velhinho muito feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma delas disse ao médico: Chico,
A prece modificou a nossa vida. Estamos nos despedindo. Mudaremos-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. Uma passou a servir numa tinturaria, desencarnou anos depois, e a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz. Linda história, né? Então, essa história das duas moças, né? Não nos cabe aqui saber como que elas chegaram, de que maneira elas foram parar na prostituição, mas sim essa mudança que foi feita, né, dentro delas. Então, quando a gente fala de reforma íntima, né, essas duas mulheres, para elas trocarem, elas eram duas meretrizes, duas prostitutas muito conhecidas na cidade. E Chico foi, hoje a gente coloca no WhatsApp, fica ali, ó, já visualizou? Para saber, né? Expõe nas redes sociais. E aí a gente tem um retorno mais rápido, teoricamente, né? Mas Chico esperou 6 dias, ele não colocou nenhuma condição religiosa. Algum religioso se candidatou? Então a gente está nesse bolo também, né? Porque se Chico era espírita e estava com aquele propósito ali, outros tantos na cidade também eram, mas apareceram umas duas moças. E ainda a frase, né, que elas disseram, lemos e estamos aqui, se servir. Então, essa leitura que elas fizeram foi que elas se apegaram para um projeto de mudança pessoal. Por isso que eu falei que o tema de hoje já é muito conhecido, mas é uma questão pessoal, tá? Então elas se pegaram nisso e fizeram esse projeto de aceitação pessoal. E quando elas disseram a gente serve, é porque elas sabiam da condição delas de serem garotas de programas muito conhecidas na cidade, mas que se compareceram com aquele homem, né? com o cego Cecílio. E aí, quando a gente faz isso, a gente sai, esse projeto pessoal delas, elas saíram da zona de conforto, né, em que elas já estavam estabelecidas, prontas e acabadas, sempre com aquele olhar, né, de meretriz, e elas tiveram amorosidade por si só para servir. Então, houve transformação, houve essa movimentação. E aí, gente, depois a gente vai voltar mais alguns momentos durante o nosso estudo, as nossas reflexões, sobre essa questão delas, né? Que a gente trouxe como exemplo desse texto maravilhoso. E aí a gente faz o seguinte: o que é reformar? O tema é reforma íntima como um parto. Mas o que é fazer uma reforma? É fácil reformar? Alguém? Vamos pensar numa coisa, quando a gente fala em reforma, a gente lembra de quê? Obra, né? Obra na nossa casa. Não vamos pensar na construção, não. A nossa casa está lá e a gente precisa fazer uma obra. Reformar é uma coisa assim agradável? É rápido? A gente tem aceitação rápida? Não, né? Passa por esse crivo como elas fizeram aqui. Elas fizeram uma reflexão amorosa e dali elas partiram para essa proposta de ajudar o cego Cecílio, né? Como a gente contou a passagem no início. E aí eu fui lá, né, procurar, pesquisar o que significa reformar. Né? Dentro da palavra base é formar, mas reformar. Aí eu fui lá no Google e ele diz o seguinte: reconstruir a forma antiga. Então é a nossa casa. Vamos pensar, o que a nossa casa está precisando reformar? Não precisa destruir, ela precisa alguma coisa ser o quê? Como está aqui, reconstruído daquela forma antiga. Para quê? Para haver uma correção. Isso é reformar. E falando assim é fácil, né? Aí tem cimento, tijolo, pedra, pedreiro, tudo que a gente imagina dentro da reforma. Então há realmente uma saída da zona de conforto. E aí, quando a gente fala de reforma íntima, né, a gente tem que trabalhar o que a gente tem de negativo, assim como a gente vai fazer a obra na nossa casa. A gente provavelmente
não muito costumeiramente, a gente não vai reformar o que já está bom. A gente vai reformar a fiação, a hidráulica, né, o embolso. Normalmente a gente procura alguma coisa para reformar. E quando a gente fala da nossa reforma íntima, né, a gente vai querer reformar o quê? O que a gente tem de negativo? Talvez a fofoca, a inveja, né? Daqui a pouco a gente vai mencionar alguns pontos que a Joana fala que a gente precisa, dentro da nossa casa, da atual existência, ajeitar. Né? Que o tempo maior da nossa vida a gente passa dentro do corpo, né? E é ele um instrumento para ajudar a gente a melhorar. Então a gente precisa fazer essa reforma íntima, né? Dos nossos pensamentos e tudo mais. E aí, o que é reforma íntima? Hoje até a ciência social, né? As ciências sociais, elas trabalham com a questão de tem pessoas que falam, não, eu não vou mudar, eu sou assim, né? E não mudo, se quiser me aceite dessa forma. E aí é lamentável, né? Tem eu esqueci, não peguei aqui, mas tem uma citação de um espírito chamado Caibachuto, que ele fala que o espírito que fica 7 anos sem fazer uma mudança, ele é convidado a umbral, né? Um companheiro que está destinado a umbral. Isso é uma ameaça, né? Uma punição, uma opressão para assustar a gente? Não. Ficar mais de 7 anos, ficar sem mudança, a gente vai realmente ficar no umbral das nossas consciências. E dificilmente a gente vai perceber o outro. Então a gente tem que entender que somos sim espíritos de terceira ordem e que constantemente a gente está mudando. As ciências sociais falam isso. Muitas vezes a gente fala assim, mas fulano vai sempre ser meretriz, a gente coloca as pessoas numa caixa. Só que nós somos espíritos e a gente vai evoluindo. Estamos ainda no processo de espírito, na categoria de espírito de terceira ordem? Sim, mas a gente não está ainda formado. Então, se alguém ainda diz isso, né? Eu não mudo, comece a repensar um pouquinho, às vezes é necessário. Então, as ciências sociais, elas falam que as identidades, que nós, né, a humanidade, ela está sempre constantemente mudando. E aí a reforma íntima é renovação interior. E é tão difícil a gente fazer essa renovação interior. A gente gosta muito do conforto, de como eu estou. Gente, vai ter obra? Vai ter obra, vamos fazer reforma, precisa. E aí, a Joana de Ângeles, que é outro espírito que a gente também acha assim, profundamente sábia, principalmente nessas questões que falam do nosso interno, né? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos ainda confusos, né? E ela tem uma página que ela fala sobre reforma íntima. O título da página é Reforma Íntima, do livro Vigilância. E aí a gente vai ver, né, o que a gente precisa reformar. Tá bom, Aline, então eu tenho que mudar. Mas o que eu tenho que mudar? Eu estou achando que eu estou perfeito. Que a gente pensa isso, é o outro que está errado. É o Antônio, é a Fátima, eu jamais, né? Eu consigo perceber melhor o que o outro tem para corrigir, para reformar. Você tem que parar de comer, né? Tem que parar de falar dos outros, tem que parar de acordar tarde. Mas o que eu preciso para entender, para reformar? E Joana pontua algumas ideias, né? Alguns conceitos que a gente precisa reformar. Desejos eróticos vulgares. Isso a sociedade, né, de maneira geral, hoje em dia a gente tem mais acesso às crianças, enfim, a gente vê coisas acontecendo que a gente fala assim, meu Deus, como isso está acontecendo agora? Não, gente, sempre aconteceu. E essas coisas vêm à tona justamente para que se modifique, para que realmente ocorra reforma íntima. Porque hoje nós temos as redes sociais, né? De maneira geral, elas informam imediatamente, mas isso sempre aconteceu. E Joana propõe, né, para essa dificuldade, ela propõe que a gente reforme. O que a gente vai reformar? É hidráulica? É elétrica? Ela propõe que no lugar desses desejos eróticos e vulgares, atividade fraternal, como das duas irmãs que a gente contou na narrativa no início do nosso trabalho.
Elas eram duas meretrizes conhecidas e elas, pelo trabalho fraternal, pela atividade fraternal, elas conseguiram se modificar ao ponto de mudar da cidade, né? E além disso, conseguirem empregos, né? Uma com um emprego mais simples, mas a outra acabou pela própria, talvez, atividade de cuidar ali do cego Cecílio, ela se tornou enfermeira também. Então, elas se reformaram, se transformaram. Outro ponto que a gente precisa, sim, fazer uma reforma é a violência. Muitas vezes a gente é doce, é indelicado, né? E a gente fala assim mesmo, não, tem que ser firme. Será que não é violência? Excesso de disciplina se torna violência, né? Opressão, seja ela física, moral, psicológica ou espiritual, quando a gente perde o corpo, que a gente vai ficar querendo obsediar um irmão. Então, quando a gente tem esse defeito na nossa casa íntima, Joana propõe, não sou eu não, tá, gente? Joana tinha gente que está falando, eu estou aqui no monte dessas coisas que ela fala. Ela, em oposto à violência, ela propõe a resistência passiva. É fácil uma pessoa que nos provoca constantemente e a gente ter mansidão, paz, está passivo. Mas olha só como ela coloca, postura de resistência passiva. Não é eu permitir que todo momento o companheiro venha e me bata, mas eu fazer uma resistência passiva. É difícil, né? Muito difícil. Seja qual for, a gente pegar o BRT lotado, uma pessoa pisa no nosso pé, a gente vai falar, irmão querido, muito obrigada por ter pisado no meu pé. Era isso que eu precisava. Não. Se a pessoa for maior do que a gente vai dar aquele olhar. Aquele olhar que é como se fosse, né, matar a pessoa. E se for uma pessoa inferiorizada em relação a nós, muitas das vezes a gente desbraveja, sai palavrão, sai tudo, porque somos ainda espírito de terceira ordem. Então ela propõe isso, a resistência passiva diante dessa reforma que a gente tem que fazer da violência. Menosprezo, né? Eu sou menosprezado. Como é que eu vou reformar? Como é que eu posso fazer a minha reforma íntima diante dessa situação? Aí propõe aqui cultivo da paciência. Muitas das vezes são negadas as oportunidades para a gente e nada é por acaso. Muitas vezes a gente faz de vítima, né? Isso tudo acontece comigo. Não, nada é por acaso. Deus não erra. Quem erra somos nós. Então, diante de uma situação de menosprezo, seja ela na casa espírita, no nosso trabalho, dentro do lar, no nosso convívio social, o que a Joana propõe para a gente reformar, né? Que esse contínuo lá tem que acertar na gente. O cultivo da paciência. É a gente ter paciência de que aquilo ali vai se modificar. Muitas das vezes a gente reclama, mas ela propõe o cultivo da paciência. Quando a gente é injustiçado, caluniado, né? O que ela propõe para a gente reformar? Porque a gente fica ali magoado, fica aquela coisa defeituosa na gente. Ou a gente faz, né? Que muitas das vezes a gente também pode fazer a calúnia e a injustiça. Ter confiança no bem. Ter confiança. É seguir, gente, essa palavra, gente, seguir em frente é muito forte. Jesus, quando viu a mulher adúltera, né, Jesus não pegou o homem adúltero, ele fugiu, mas a sociedade pegou aquela mulher e jogou lá e falou aqui, ela foi pega em adultério e manda que mulheres que são pegas em adultério sejam apedrejadas. E Jesus, sabendo que aquele dia todo mundo, né, tinha que ir ao templo e ainda não tinha colocado seus pecados para fora, Jesus propõe a eles, né? Escreve lá, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém tinha ido ao templo, né? Simbolicamente, e o seu templo interno também. Todos largaram as pedras e foram embora. Jesus olha para a mulher e fala, mulher, cadê aqueles que te condenaram? E ela fala, foram. E ele fala, eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Então, o ir, gente, é muito importante nesse processo da injúria, da calúnia, para que a gente consiga se reformar intimamente, senão a gente fica sempre magoadinho, né? Sempre ofendido. É ir, seguir, como ele está falando aqui, como Joana está falando, é ter confiança no bem, seguir. E o último que ela pontuou aqui é o desestímulo no lar, que é uma coisa que a gente precisa muitas das vezes reformar na nossa casa íntima. E a proposta que Joana coloca aqui é tentar salvar a construção moral doméstica abalada. Às vezes é difícil porque aquelas pessoas que estão no nosso lar são pessoas que são opositoras em algumas ideias, em algum comportamento nossos, né? Seja no lar, na família. Mas eu acredito que tentar salvar é não desejar o mal. Se a gente não desejar o mal, porque muitas das vezes, tomara que vai sair para tal lugar, que o ônibus quebre. Isso para uma pessoa do lar. Então a proposta é a gente tentar salvar essa construção do lar. Isso é uma maneira de reformar o nosso interior. E ela diz o seguinte, aqui uma frase linda que eu destaquei: ninguém foge dos desafios da vida, gente. Ninguém. Que são técnicas de avaliação para o candidato à felicidade. Olha que linda essa frase de Joana. Nós somos candidatos à felicidade. Eu quero muito ser feliz, porque felicidade ainda não é deste mundo. A gente tem momentos felizes. E os momentos felizes que nós temos, né, eu em particular, são bem agradáveis. Então eu quero ser sim esse candidato, né, à felicidade. Só que a gente não quer reformar, não quer ter desafio. A reclama, eu ganho pouco, eu não aguento mais fulano de tal. E ela diz aqui, ó, ninguém foge dos desafios da vida. Não tem como ser, quer felicidade? Você vai ter desafios na vida. Então, sejam eles quais forem, a gente vai ter que encarar como essas meretrizes tiveram, né? Cristo poderia dizer o quê? Não, vocês não servem. Vocês vendem o corpo de vocês, vão cuidar de uma pessoa? Não, né? Chico não viu nada disso. Elas se candidataram e realmente, Chico fala que Deus iria abençoar. Basta a gente abrir o canal. É lógico que a gente fala assim, todo mundo que faz coisas erradas só abre o canal. Como eu falei, é muito íntimo, é um projeto pessoal, tá? Essas duas, né, meretrizes, essas duas garotas de programa que eu trouxe para a gente refletir, que é o que a sociedade ainda apedreja, nós enquanto sociedade, né, a gente tem aquele olhar diferenciado. Elas fizeram um projeto para mudança, tá? Então, fazer um projeto para mudança é se candidatar à felicidade. E Joana continua dizendo aqui, ó, para quem está honestamente interessado na reforma íntima, quem está? Eu estou. Cada instante lhe faculta conquista que investe no futuro, lapidando-se e melhorando-se sem cansaço. Só que a gente não quer ter trabalho, né? A gente quer ter reforma íntima, quer chegar no plano espiritual, fazendo assim, eu fui advogado, aí quer chegar no plano espiritual e resolver toda a papelada. Eu fui professor, quer chegar no plano espiritual e quer o quê? Resolver todos, ensinar todo mundo. O professor tem essa mania, eu às vezes fico me segurando, porque eu sou professor. E tudo que é situação, eu comecei a perceber que eu quero explicar. Às vezes a pessoa não quer explicar, não quer explicação, ela quer falar, né? E estou tentando controlar isso em mim. Então, talvez lá no plano espiritual, eu aqui desequilibrada, quero dizer, fui professora. Coloca aí as criancinhas. Olha só, você quer reformar, mas você não aproveitou cada instante para você conquistar, né? Você não investiu totalmente. E aí a gente entende o que aconteceu lá em nosso lar quando era Luiz. Ele era médico aqui na Terra.
pessoal aqui, né, doutor da lei, médico, engenheiro, professor nem tanto, né, mas enfim, é uma profissão assim, e ele chega lá falando no plano, pode deixar que eu vou cuidar, porque ele não foi, né, consciente da reforma íntima, ou então pessoa que já bastava o que ele tinha. E aí ele foi, não, ele falou, o que vocês estão fazendo? Que procedimento é esse? Porque ele era médico. E ele foi simplesmente, né, sendo trabalhado ali, estudando, e ficou ali limpando, né, os fluidos negativos que algumas pessoas pensam, gente. Ainda não estava preparada a reforma íntima dele. Então, como eu falei aqui, essa conquista vai, cada instante, facultando com investimento no futuro. É lógico que a gente não vai ficar o tempo todo fazendo coisas pensando no que vai ter de melhor. Eu vi um vídeo hoje, antes de vir para cá, muito lindo, que foi como se fosse uma corrente do bem, em que a pessoa passa, derruba um copo, a outra segura, aí tem um terceiro olhando, aí ele vai mais à frente, o guarda-chuva da outra e vai uma sucessão de benefícios. Isso a gente estar atento para reformar, estar investindo no futuro. A gente muitas das vezes vê no ônibus, né, no trem, aí chega uma pessoa grávida, a gente tem um sono, a pessoa automaticamente, está todo mundo acordado, comprando tudo que os vendedores estão passando e vendendo, passa uma pessoa grávida ou idosa, é automático, um sono, as pessoas dormem, começam, né, botam fone. Não nos cabe julgar, porque a gente não sabe o que a pessoa está, qual foi o dia dela, se a pessoa tem uma deficiência que a gente não está vendo, né, seja física ou seja ela psicológica, a gente não sabe. Mas a gente precisa estar atento, nós espíritas, que como lá na mensagem do Chico, né, não responderam no chamado que ele botou no recadinho no jornal pedindo para ajudar o velho Cecílio, nós espíritas temos que estar atentos para o quê? Para melhorar sem cansaço, a gente se cansa rápido. E aí, tá bom, Aline, tá, descobri, tem que fazer esse negócio aí, tem que reformar, né? É aquela coisa, tem que fazer obra, a gente tem que fazer obra, até esqueci aqui, botei uma palavra para a gente falar aqui, sem autopunição. Amanhã vai ter obra, amanhã vai ter obra. Por quê? Depois da reforma feita, tudo limpinho, não dá uma satisfação, gente? A gente que, né, o carro consertado, cada um vai projetar alguma coisa material que a gente precisa reformar. Então a gente não deve, não é que não pode, não é que a gente faz. A gente tem essa autopunição, tem obra amanhã, tem obra amanhã. Lá em casa a gente tem um hábito, né? Às vezes eu tento me vigiar na reclamação, mas meu filho de vez em quando reclama, né? Você quer? Aí estou esperando, né? Ele falar a série de frase, segunda-feira começa tudo de novo. Aí eu sempre desde pequeno falo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ele, as aulas vão começar, né? Agora ele já está maior. Então, assim, mais ou menos quando ele tinha uns 12 anos, ele entendeu que não precisava se autopunir, que era uma oportunidade de aprendizado. E aí eu acho engraçado que quando às vezes eu falo, aí fala, pô, mãe, vai começar tudo de novo. Graças a Deus, né? Então, gente, é isso, reformar. A gente não precisa se autopunir ou se oprimir. A gente precisa de disciplina. Se disciplinar e alto amor, aquilo ali é um benefício. A reforma vai acabar e vai dar uma satisfação. E olha que lindo que é o que Jesus nos ensinou. Não é uma satisfação minha, aquela coisa egoística. É uma satisfação que eu tenho que eu vou querer espalhar. Como esse vídeo, né? Que é da corrente do bem. Não é uma coisa assim, eu estou feliz, eu também quero que você fique feliz, que você. Olha que coisa grandiosa. Então, a reforma íntima, ela é um projeto, né, pessoal de mudança no mundo. Olha que coisa linda. Mudar o mundo. E aí, a gente já entendeu mais ou menos aqui pelo raciocínio, pelas nossas reflexões, que é necessário. Se a gente ainda não faz, a gente tem que pensar, né?
O que eu preciso reformar? A Joana deu algumas dicas aqui, mas cada um sabe o seu, o que tem que reformar. E aí eu venho com a pergunta: qual seria o fundamento para a gente fazer essa reforma íntima? Como? O que precisa para a gente fazer essa reforma íntima? É uma coisa assim muito fácil de fazer, só que não. Bom, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec, ele pergunta, aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar, aí a gente entende, reforma íntima, melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? Aí a resposta dos espíritos é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muito fácil, né? O fundamento para a reforma íntima é eu me conhecer. E aí eu lembrei de uma outra historinha rapidinha do Chico. A hora passa rápido. E Chico, uma vez, passando outro dia por são situações do nosso dia a dia. Durante a pandemia a gente perdeu alguma coisa, ganhou alguma outra coisa, e tive de prêmio um problema gastrointestinal. E aí, pandemia em casa, a tendência era a compulsão alimentar, a gente querer comer besteira, Eu reeduquei, mas era um processo muito doloroso para a gente que está acostumado a comer muita coisa na rua, principalmente nós que trabalhamos fora. E aí um dia, sabe aquele dia que você está assim, caramba, vou em tal lugar, já não na pandemia, isso foi passado, todo mundo vai comer pizza, vai tomar sorvete, comer chocolate, e eu já me punindo, nem pensando que era um festejo, que era algo para celebrar com alguém, não, estava pensando na pizza e tudo mais. E naquela semana eu abri uma página que Chico falava o seguinte, que ele tinha um problema gástrico também, que eu não sei, acho que era úlcera, mas ele era viciado em pastel. E toda vez, era uma luta para ele. Quantas vezes ele se escorregava comer pastel. E uma vez veio aquele pastel grande, gorduroso, cheio, cheio daquilo que ele gostava. A irmã dele deu para ele. E aí ele pegou, quando ele pegou, que ele ia morder, ele lembrou, esfarelou o pastel para as galinhas do quintal comer, porque ele já conhecia ele. O conhece-te a ti mesmo é a gente estar diante daquele desafio que vai fazer com que a gente tenha algum empecilho para a mudança, e a gente não faz. Só que é difícil, amigo. Vou ficar toda hora lembrando que eu não posso comer. E se só tiver isso? Aí, na 919A, Kardec fala: tá, tudo bem, a gente precisa se conhecer. Mas como é que a gente vai conseguir isso? Aí, Santo Agostinho, ele fala o seguinte, que esse conhece a ti mesmo, eu vou tentar resumir por conta do tempo, tá? Alguns pontos aqui eu vou ler. Ele propõe uma coisa que ele fazia na Terra. Todo dia, ele interrogava a consciência dele, ele perguntava se durante o dia ele tinha falhado com alguém. Isso é um exercício da gente se conhecer. Além do trabalho o dia inteiro, como é que eu vou ficar de noite deitado? Se eu deitar, eu não faço a prece, eu começo a prece quando eu vejo tudo dormindo. Gente, a qualquer momento. Ele aqui sugeriu para que fizesse essa reflexão, sobre se interrogar a consciência e fazer no final do dia. Na hora do almoço, estava no trabalho, comendo a marmita ou a quentinha, dá uma parada e gente, o que eu fiz até de manhã até agora? Isso é fazer o trabalho de se conhecer. E aí começa a pensar, não, tem que ser mais gentil, menos estressado, menos preguiçoso. Não espera às vezes o dia.
tá? Mas ele propõe aqui para fazer esse exame de consciência todos os dias se ele for motivo para alguém queixar-se. Isso é um trabalho de reforma interior. É um projeto que ninguém precisa saber, não precisa tirar foto e colocar nas redes sociais. É um projeto seu. E é seu, não é da família. Porque a gente quer entubar as pessoas que estão próximas da gente aquela situação. É seu. Como dessas duas que leram e decidiram, as duas meretrizes do texto que eu li no início, e decidiram ir lá cuidar do cego CC. É pessoal. E aí o Santo Agostinho continua, né? Dirigir para a gente mesmo algumas perguntas, né? Quando a gente ficar em dúvida de alguma coisa, como eu vou saber se estou fazendo realmente a mudança ou estou permanecendo no mesmo estágio? E aí ele fala assim mesmo: pensa uma pessoa fazendo o que você vai fazer. Pensa, né? Se coloca assim no lugar de uma pessoa fazendo exatamente o que você está pensando fazer. Aí, né? Então não faça. Porque dessa forma não vai estar se modificando, você vai estar reproduzindo o que você está acostumado a fazer, tá? Aí ele fala que o conhecimento de si é, portanto, a chave para o progresso individual. O Chico que não comeu o pastelzinho dele. É uma coisa boba, pequena, mas olha a consequência que poderia dar: passar mal, ir para o hospital, deixar de fazer os trabalhos dele. Nós temos que pensar em nos conhecermos. Não é fácil buscar a gente dentro do coração, mas precisamos. E ele continua assim: mas direis, como alguém pode julgar a si mesmo? Como é que eu vou me julgar? Porque a gente sempre passa assim um jeitinho para a gente ser vitimado, né? E aí ele, atento a isso, ele fala, né? Não está na ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Não dá, né? Para eu fazer isso deixar de comer o pastelzinho da feira com caldo de cana, não dá. Isso aí são desculpas, né? Ele está falando aqui, é atenuar. Porque aí o Santo Agostinho ele continua falando, porque o avarento ele não se considera avarento, ele se considera o quê? Econômico. E aqui ele continua, o orgulhoso, ele não se considera orgulhoso, ele tem dignidade. Aí não tem aquela pessoa que é ignorante, ela não é ignorante, ela tem personalidade forte, por aí vai, gente. Então ele está falando a si mesmo: se o conhecimento, né, se o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso, como a gente não cair nessas teias de desculpismo para nós mesmos, né? E aí ele fala: um meio de verificação que não pode iludir. Quando estiver indeciso das ações que a gente pratica, pensa no outro. Vai censurar? Então não faça. Procurai também saber dela o que pensam os vossos semelhantes. Aquele famoso assim: cara, olha, não tem uma conversa, estou pensando em fazer isso, mano. Mas procura aquele colega que é sincerão, porque às vezes a gente quer fazer uma situação que vai gerar um problema para a gente e a gente procura justamente quem vai dizer o que a gente quer ouvir. Procura aquele colega que é bem sincero: estou pensando em fazer isso. E aí ele vai dar a opinião dele. E uma não tem direito de ficar com cara feio. A gente que procurou, aí é para ser sincero. Mas aí ele propõe algo mais arrojado ainda, para a gente realmente entender, se conhecer e fazer essa reforma, essa mudança. Ele fala: procurai também saber o que pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião de quem? Dos inimigos. Nossos inimigos nos conhecem muito bem. Ele fala aqui: portanto, nenhum interesse tem em mascarar a verdade. Os inimigos, eles são assim, ótimas ferramentas para ajudar a gente a fazer essa reforma. Porque às vezes a pessoa fala assim: você é muito
mandona, uma pessoa que a gente não gosta, a gente fica ofendidíssimo, né? Não sou mandona. É o inimigo dizendo que você é aquilo ali que você tem que trabalhar. É isso que ele está propondo, é isso que é se conhecer. É aquilo que, porque a gente quer sempre ser, que bom, fique com a mim um dia, né? Meu filho fala, você fala, e eu falo, você também fala, né? Então, assim, às vezes a gente tem muito hábito de romantizar situações, romantizar pessoas, né? Romantizar. Não, gente, a vida é real. E nós temos essas dificuldades. Então, nossa, fulano estuda 50 anos e fez isso. Ele sabe, né? Os inimigos, a gente está atento aos nossos inimigos para eles nos dizerem e a gente modificar. Tem uma frase que eu vi, eu vejo muitas frases, eu sou amante das letras, dos livros, eu não peguei o autor, mas que diz que o espiritismo é ótimo, mas os espíritas nem tanto. E é verdade, todas as religiões, elas cumprem o seu papel. A religião liga o homem a Deus, mas a gente faz esse trabalho de se ligar, a gente está se desculpando, a gente não está querendo aceitar o que o outro está dizendo. Existem situações realmente, situações e situações, sim, mas vamos ver quanto tempo que a gente está se desculpando, quanto tempo a gente está se reclamando, quanto tempo uma pessoa chega para a gente para contar uma situação e a gente coloca o nosso problema maior, né? Alguém vem, a Rosângela vem para mim e conta, estou com um problema assim, menina, isso não é nada, eu tenho, olha só, é aquele momento da escuta que a gente não faz, porque a gente ainda está muito fechado nessa casinha aqui e não quer fazer reforma. Nós precisamos estar sensíveis, é isso que está sendo proposto aqui. E o inimigo, ele toca na nossa ferida, toca. E aí a gente se liga, começa a pensar assim mesmo, a se conhecer realmente. Essa proposta, se o autoconhecimento é o progresso individual, então a gente tem que investir nisso. Então a gente tem que investir nisso como Santo Agostinho falou. E aí, pessoal, quando a gente fala em autoconhecimento e reforma íntima, a gente volta aos fundamentos. Então, esse fundamento de conhecimento de si mesmo é um trabalho contínuo. Porque, olha que coisa linda, a gente ser candidatos à felicidade. A gente pensar que nesse momento, o nosso Pai, né, Deus que é nosso Pai amoroso, Ele está construindo vários universos. E a gente ainda construindo. A gente não consegue se reformar. Nós, enquanto espírito, nós somos a obra-prima de Deus. Nós que vamos impulsionar, né, o planeta, a humanidade, e a gente muitas das vezes não quer. E essa proposta do conhecimento de si mesmo é uma proposta, como a gente volta lá às duas meretrizes do texto do Chico Xavier, dos contos de Chico Xavier, elas romperam. E quando a gente fala em romper, né, aquela zona de conforto, sem se punir, mas sendo disciplinado, né, tendo o alto amor, o amor fraternal, exercitar esse olhar do outro, receber, porque Chico poderia dizer para elas que não queria, elas tinham a possibilidade de dizer, não, vocês não servem. Se a gente está preparado para isso, a gente nasce. Eu sempre, quando o Alexandre me passou o tema, sempre quando eu falo uma coisa negativa, e agora eu estou me educando depois do tema, quando eu falo assim, essa coisa, nossa, final de ano, esse parto que não acontece. Quando eu falo parto que não acontece, essa coisa ruim que não termina. Então, assim, agora eu estou ressignificando a palavra parto, porque existem sim partos que são difíceis. Pensa, né, naquelas pessoas, se eu matei um parente meu, algo bem grave, o parto será difícil, essa reforma íntima vai ser mais difícil. E tem outros que são mais tranquilos. Então,
para a gente chegar aqui no final, como a reforma íntima pode ser comparada a um parto? É um parto difícil ou um parto fácil? Tá? Para ser um parto difícil, a gente vai continuar na zona de conforto. A gente vai continuar a não querer, né, fazer a mudança, como as duas jovens fizeram no texto do Chico. Mas se a gente quer um parto bom, né, a gente vai romper essa zona de conforto e a gente vai chegar à felicidade que Joana citou para a gente. Mas tem que ter desafio. Se o bebê não faz esforço para nascer, tem um médico lá que ajuda, mas ele vai precisar dar o chorinho. E se não tem o chorinho, vai o quê? Vai para o incubador. Então, é necessário que se tenha, sim, né, um esforço. Então, a reforma íntima como um parto, que nós vejamos isso como sendo um parto fácil, trabalhoso, demorado, mas um parto. E que quando, né, nasce aquele novo, quando está tudo reformado, que alegria que dá. Assim como quando a gente vê o rostinho, gente, o nariz, a boquinha, o bracinho. Então é necessário que a gente encare que esse parto que a reforma íntima faz é um parto para benefício nosso. Porque a gente não pode mais dizer que não sabia, que não conhecíamos, né? Está tudo preparado. Está tudo preparado. Basta que a gente tenha uma boa hora. E ter uma boa hora é uma decisão pessoal, porque os tempos estão chegando, já chegaram, para que a gente faça realmente a reforma íntima. Meus irmãos, muito obrigada por esses momentos que a gente trocou umas energias e para que a gente entenda, né, que essa boa hora nossa, esse parto que é a reforma íntima, que é um projeto pessoal nosso, ocorra, a gente trouxe uma canção chamada São Chegados os Tempos, para que a gente perceba e sinta a sensibilidade da nossa existência para realmente a mudança do nosso planeta. Muita paz. Possa alcançar, já não há um coração
unificar as nações, erguer os olhos pro céu. São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Agradecemos a nossa Aline pelos doadores, que ela possa retornar aos seus lares em paz, acompanhada do nosso Mestre Jesus. E que nós possamos fechar nossos olhos agora, elevarmos o nosso pensamento a Deus para o nosso momento de paz. E assim, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez pedindo a Ti o seu amparo dos amigos trabalhadores também, para que os nossos irmãos desse momento, através de paz, possam receber o medicamento necessário, o amparo necessário para a sua caminhada. Que os fluidos benfazejos possam penetrar os corpos dos nossos irmãos, percorrendo a cada célula do seu organismo físico, trazendo paz, equilíbrio, e que os nossos irmãos possam sair deste ambiente de paz, reconfortados, em paz, e levando aos seus familiares e aos seus lares tudo aquilo que colheram nesta casa. Ampara, Senhor, ampara, Mestre Jesus, a cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Que assim seja, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial
para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.